Você manda bem em português? É isso que a gente vai descobrir no teste de hoje. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. A aula de hoje é um teste avançado. Eu elaborei 7 questões que eu considero difíceis. Então, se você acertar todas as questões do nosso teste de hoje, quer dizer que o seu português não é básico, que você tem uma boa base, que você sabe muita coisa de língua portuguesa. Então já pega o papel, pega a caneta e vamos fazer o teste. Primeira questão. Este é um projeto, espaço, todos os alunos acreditam. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, dos quais, alternativa B, cujo, ou alternativa C, no qual. A dica que eu dou para resolver esse tipo de questão é que você coloque cada alternativa ali no espaço e pense ou fale em voz alta toda a frase. Então, este é um projeto dos quais todos os alunos acreditam. Este é um projeto cujo todos os alunos acreditam. Ou este é um projeto no qual todos os alunos acreditam. Quando você se ouve falando, é mais fácil identificar qual é a forma correta. E aí, qual a alternativa correta? Pode deixar nos comentários se você quiser também. Não precisa ter medo de errar, que aqui está todo mundo para aprender. Vou explicar como se resolve essa questão. Aqui, nós temos uma questão sobre regência, uma combinação de regência e pronome relativo. Para eu resolver esta questão, eu preciso olhar para o verbo acreditar e entender qual preposição esse verbo exige. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, este é um projeto no qual todos os alunos acreditam, porque os alunos acreditam no projeto, entendeu? Então, esse no é a preposição em que acompanha o verbo acreditar, mais o pronome relativo o qual. Em mais o qual igual no qual. Não posso usar a alternativa B, cujo aqui, porque cujo é um pronome relativo que só estabelece relação de posse. Aqui não tem posse. E eu não posso falar dos quais, primeiro porque projeto está no singular. Então, o pronome relativo está retomando o projeto no singular. E segundo, porque esse dos é a preposição de. E aqui o verbo acreditar exige a preposição em. Então, quem acredita, acredita em algo, não de algo. Tá bem explicadinha essa questão, hein? Questão 1 é a alternativa C, no qual. Este é um projeto no qual todos os alunos acreditam. Já começou muito difícil, gente? Eu falei que este não era um teste básico, é um teste avançado. Vamos avançar, então. Segunda questão. Se os coordenadores, depois de toda a negociação, espaço, a postura autoritária, falaremos com o diretor. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, manterem, alternativa B, mantiverem ou alternativa C, manter. Qual a resposta correta? Já anotou? Já colocou aqui nos comentários? Então, essa é uma questão que eu considero difícil, porque o verbo manter é irregular. Então, quando nós vamos conjugá-lo, existe uma especificidade. Ele vem do verbo ter. Então, vai seguir o mesmo padrão de conjugação que o verbo ter. Se os coordenadores, depois de toda a negociação, mantiverem a postura autoritária, falaremos com o diretor. Alternativa correta, letra B. Não é manterem, nem manter. É mantiverem. Se você estivesse conjugando o verbo ter,
você conjugaria da seguinte forma: se os coordenadores tiverem mais espaço, então você vai colocar tiverem. Mas aqui você está conjugando o verbo manter. Então, mantiverem. Terceira questão. Ao longo deste ano, espaço, cursos de treinamento em todas as filiais do país. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, realizaram-se, B, realizar-se-á, ou alternativa C, realizou-se. E aí, qual alternativa correta? Acho que tá ficando mais difícil, hein, gente? Mais difícil ainda. Respondam aí o que vocês acham. Eu já adianto que esta é uma questão que envolve concordância verbal. E não é uma questão básica de concordância verbal, não, é avançada. Então, você precisa saber identificar o sujeito e colocar o verbo concordando com o sujeito. Então, vamos lá. Ao longo deste ano, realizaram-se cursos de treinamento em todas as filiais do país. A alternativa A está correta, porque o termo cursos de treinamento é o sujeito, então o verbo precisa estar no plural, concordando com o sujeito, núcleo do sujeito cursos, que também está no plural. Como é que eu sei que cursos de treinamento é o sujeito? Porque os cursos de treinamento foram realizados. Então, eu provo para você que cursos de treinamento é o sujeito dessa oração. Portanto, o verbo deve ficar no plural, concordando com o sujeito. Aqui nós temos uma voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Realizar-se-á não pode ser porque está no singular. Realizou-se também não pode ser porque está no singular. Então, aqui a questão não é se o verbo vai ficar no presente, no futuro ou no passado. É se o verbo vai ficar no plural, concordando com o sujeito. Quarta questão do nosso teste. O acidente aconteceu agora, espaço, pouco. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A com H e acento. Alternativa B, só A, sozinho, sem H, sem acento, sem nada. Ou alternativa C, A com acento que indica crase. Como você preencheria essa lacuna? O que nós temos aqui? Uma estrutura que indica passado. O acidente aconteceu agora há pouco. Esse há pouco é um tempo que já passou, acabou de acontecer. Aconteceu faz pouco tempo. Esse há, que indica passado, que eu consigo substituir por faz, ele é do verbo haver. Se é do verbo haver, eu preciso colocar o quê? Um H, porque o verbo haver não tem H. Então, aqui tem H também. O acidente aconteceu agora há pouco com H, porque é uma flexão do verbo haver. Se fosse daqui a pouco, isso vai acontecer daqui a pouco, indicando futuro, aí seria só o azinho, letra B. Mas não é indicação de futuro. Aqui está expressando passado. Então, é com o verbo haver, alternativa A. Vamos para a quinta questão. A sétima é a que eu considero mais difícil. Vocês sabem que eu sempre deixo a mais difícil por último. Vamos ver se vocês também vão achar isso. Quinta questão. É difícil para espaço fazer exercícios físicos em casa. É uma frase aí que reflete minha realidade. Então, vamos lá. Este espaço deve ser preenchido com alternativa A, eu. É difícil para eu fazer. Alternativa B, mim. É difícil para mim fazer, tralá. Ou alternativa C, me. É difícil para me fazer, nananã. Qual dessas alternativas você marcaria ou você vai marcar como correta? Será que você vai acertar? Alternativa B, mim. É difícil para mim
fazer exercícios físicos em casa. Professora, como assim? Mim antes de verbo, mim fazer, mim não conjuga verbo, mim não posso usar. Calma, calma. Nesse caso, o pronome deve ser o pronome oblíquo mim, mesmo estando antes do verbo fazer aqui. Porque nesse caso, o pronome mim não é o sujeito do verbo fazer. Veja que os termos da oração estão invertidos. De fato, eu não posso usar o pronome oblíquo mim na posição de sujeito. Então, não poderia ser o sujeito do verbo fazer, mas nesse caso não é. Então, olha só. Fazer exercícios físicos em casa é difícil para mim. Colocando os termos da oração na ordem correta, fica mais fácil você identificar que o pronome que deve ser empregado aqui é o mim, não eu, certo? Então, cuidado com a decoreba, não seja um decoreber, porque se você só decora que mim não pode vir antes de verbo, em uma frase como essa, você erra, tá? Não seja um decoreber, você precisa entender de verdade. Próxima questão. Ainda não haviam espaço os bandidos. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, pego, alternativa B, pegado ou alternativa C, pegados. Como você fala e como você escreve. Bom, o verbo pegar é um verbo abundante. O que significa isso? Que ele tem duas formas no particípio. Ele tem a forma regular, pegado, e ele tem a forma irregular, pego. As duas formas estão corretas, mas são utilizadas em contextos diferentes. Com os verbos ter e haver, nós empregamos a forma regular, pegado. Com os verbos ser e estar, nós empregamos a forma irregular, pego. Pegados aqui, a gente não poderia ser, né? Que é o verbo no particípio, não vai concordar com bandidos, não concorda com bandidos. Então, vamos pensar aqui nessa locução verbal. Haviam. O que eu acabei de falar? Que com os verbos ter e haver é a forma regular, pegado. Ainda não haviam pegado os bandidos. Alternativa correta, letra B. Professor, e quando eu uso, então, o pego com os verbos ser e estar? Por exemplo, os bandidos foram pegos. Aqui vai para o plural, viu, gente? Porque vai concordar com os bandidos. Então, os bandidos foram pegos ou o bandido foi pego. Aí sim eu uso o particípio irregular com os verbos ser e estar. Mas com os verbos ter e haver, eu utilizo o particípio regular. Por isso, ainda não haviam pegado os bandidos. A última questão é sobre o uso dos porquês. E como eu sempre falo, né, gente, não adianta decorar. Porque junto, no meio da frase, porque separado no começo da frase, não seja um decoreber. Você precisa entender o uso dos 4 tipos de porquês. Mas vamos para a questão, já que eu explico. Já começa com espaço. Eu não tinha organização, porque eu não tinha organização. Aqui eu posso falar, né? Porque a gente fala os 4 porquês da mesma forma. Porque eu não tinha organização, não me concentrava nos estudos. Aí já fica a dica que para se concentrar nos estudos, você precisa ter organização, foco, direcionamento. Aí você consegue se concentrar, consegue aprender de verdade. Uma pessoa desorganizada, que não sabe por onde começar, que não sabe a ordem adequada dos assuntos, não consegue ou tem mais dificuldade para aprender. Esse porquê se escreve como? Letra A, separado sem acento. Letra B, separado com acento. Ou letra C,
separado, sem acento. Como é que se escreve? A alternativa correta é a letra C, porque junto, sem acento. Professora, eu decorei que porque no começo de frase é separado, sem acento. Não é para decorar, é para entender. Por que que esse porquê aqui é junto e sem acento e não separado? Porque embora esteja no começo da frase, não se trata de uma pergunta, não é uma interrogação. E também o porquê separado e sem acento não é usado só em frases interrogativas, também não pode decorar só dessa forma. Esse porquê aqui, ele está no começo da frase, mas as orações estão invertidas. Esse porquê tem sentido de pois. Esse porquê é uma conjunção. Então, esse porquê se escreve junto e sem acento. Veja, não me concentrava nos estudos porque eu não tinha organização. Pois eu não tinha organização. Então, esse porquê inicia uma oração subordinada adverbial causal, trata-se, portanto, de uma conjunção. E o porquê que é uma conjunção, tem o mesmo sentido de pois, se escreve junto e sem acento. A alternativa correta é a letra C. Conta aqui para mim nos comentários quantas questões você acertou deste teste. Considerou o teste difícil mesmo? Ou estava fácil para você? Já sabe, né? Se esse teste estava fácil para você, é porque você é bom e domina vários assuntos da língua portuguesa. Não se esqueça de deixar o gostei neste vídeo. Compartilhe com seus amigos para que todo mundo possa fazer este teste e ter acesso a mais conhecimento, a mais informação. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau! Se você acertou pouco, não desanime, assista mais vídeos do canal. Exato, se você acertou pouco, continua assistindo Português com Letícia, que aqui tem muito conteúdo e você vai ficar fera em língua portuguesa. Obrigada, Pedro.